Vamos trazer o nosso convidado? Vamos Com muita alegria, a gente traz aqui hoje para conversar conosco o professor Pedro Augusto, do Instituto Borborema. Seja muito bem-vindo ao Brasil Cristão. Olá, pessoal. Muitíssimo boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Boa noite, seja bem-vindo. Não vou me demorar mais nas apresentações, porque o tempo corre, na verdade. É verdade. Mas vamos embora. O que vocês quiserem, estou à disposição. Vamos lá, você quer Isso mesmo, Pedro. Nós falávamos aqui do que nós cristãos conservamos, né? Enquanto cristãos, aqui na igreja. E só que nós não somos fragmentados. Nós saímos de dentro da igreja, de dentro das nossas famílias, não é? E vamos para a sociedade. E na sociedade hoje, não é? Nós vivemos aí tempos de descoberta na área política do conservadorismo, porque no Brasil isso está novo, está fresco, mas o Brasil sempre foi conservador. Então, quando nós vamos para essa sociedade, damos de cara com dezenas de anos tendo doutrinação contrária àquilo que nós conservamos. Os verdadeiros valores do povo brasileiro. Exatamente. Como é que deve ser, então, a postura desse conservador nessa sociedade? Vamos começar por aí. Certo. Então, assim, é interessante, por mais que pareça redundante e desnecessário, mas começar pelo começo é a melhor maneira de começar. Exato. Exatamente. Nós falamos sempre isso aqui. Então, assim, vamos perceber uma coisa. Qualquer indivíduo que tenha uma inteligência comum, normal, já percebeu que o mundo é injusto, e já percebeu que boa parte das injustiças do mundo brotam das injustiças que a pessoa carrega dentro de si mesma. A isso nós chamamos de desordem original, o pecado original. Ou seja, o homem é desordenado em si, por força da desobediência a Deus, e essa desordem interna, ela se derrama para o ambiente social. Ponto. Qualquer pessoa que tentou ser boa, já viu que não é boa. Aliás, não tem como você ser bom se achando bom. Né? Só se acha bom porque nunca tentou ser bom de verdade. Quando você tenta, você vê que é muito ruim. Então, isso, é óbvio que isso também tem efeitos sociais. Porque o homem é um animal político. Ou seja, o homem ele vive em sociedade. Não é bom que o homem esteja só. Né? Diz Nosso Senhor lá no Gênesis, desde o princípio de tudo. E mesmo quando a gente fala, já que estamos aqui no ambiente eclesial, daquelas pessoas que estão retiradas, por exemplo, nos claustros, um cartucho, ele nunca está em solidão completa. Aliás, se você pegar os estatutos dos cartuchos, da ordem cartucha, vai dizer que apartados de todos, estamos unidos a todos. Então, mesmo a solidão católica, ela é uma solidão acompanhada. Porque tudo que eu faço gera efeitos para os outros. De tal modo, quando eu falto com a caridade, eu prejudico com injustiça os outros, e quando eu ajo com caridade, eu levo amor às outras pessoas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o produto da desordem interna do pecado é a desordem social. Ora, considerando esse fato, nós temos que considerar também uma outra coisa. Essa desordem interna que nós temos, ela é ordenada por certos preceitos que o bom Deus nos colocou não como algo que iria tolher a nossa liberdade, mas pelo contrário, como algo que iria fazer com que a gente tivesse plena liberdade. Porque essas desordens, elas nos tiram a capacidade de ação correta. E quando a gente não age corretamente, a gente só está diminuindo as nossas capacidades. Então, se uma criança ela está lá comendo doce 24 horas por dia, isso não está aumentando a capacidade física dela, está diminuindo a capacidade física dela, embora ela tenha a sensação de bem-estar por estar fazendo o que ela quer fazer. Então, quando o bom Deus ele estabelece determinadas normas de conduta, é para que a nossa liberdade seja maior, ou seja, é para que a gente consiga chegar ao máximo daquilo que Ele quer que a gente chegue. Essas normas, elas são adequadas à nossa natureza humana. Ora, vamos pegar o que é a natureza. Tá lá, eu tenho certeza que deve ter gente aí que está tentando fazer uma dieta, talvez até vocês mesmo, né? O cara está naquela luta. Você acha que eu preciso? Não foi nenhum indireto, meu. Não foi nenhum indireto. Até porque, né? Mas o cara está lá naquela luta e você vai, vamos comer produtos naturais. O que são comidas naturais? São aquelas comidas que não foram alteradas, que não foram modificadas. Do jeito que elas nascem, elas estão ali da mesma maneira que elas deviam de fato ser, sem que ninguém tocasse. Ou seja,
Uma cenoura, por exemplo, será tanto mais natural quanto mais ela só for cenoura, quanto ela não tiver nada ali acrescido. Um cachorro, ele será tanto mais natural quanto mais ele for só um cachorro. Então tem gente que, no afã de amar o animalzinho, que não é ilegítimo, é óbvio que não, mas você termina querendo que o cachorro haja de uma maneira contrária à sua natureza. Quando você faz isso, você não está amando o bichinho, você está amando a si próprio através da diminuição da liberdade do bichinho de ser canino, que foi exatamente o que ele nasceu para ser, certo? Então, a perfeição da liberdade humana, pasmem, é ser gente, né? A perfeição do homem é ser homem. Acontece que para o homem ser perfeito, não só o ambiente interno, digamos assim, a sua alma, ela tem que estar dentro daquelas balizas, dentro das leis que o bom Deus fez, para que ele seja de fato humano, livre, mas também o conjunto social tem que estar adequado à realização dessas capacidades humanas. Ora, isso significa dizer, portanto, que a lei social não tem condições de estar desvinculada da natureza humana, sob pena dela não se tornar uma lei legítima, mas se tornar uma tirania. Porque a lei social ela só tem validade e legitimidade na medida em que ela serve para catapultar as potências da natureza humana, ou seja, para tornar o indivíduo mais gente. Se eu tenho uma lei que não faz isso, então a lei social vira aquele pai responsável que deixa o menino comer doce 24 horas por dia. E ele vai diminuindo as capacidades físicas quando deveria ser a função paterna aumentar as capacidades físicas. Então a lei vai ter essa mesma legitimidade. Entrando no assunto do conservadorismo, isso significa dizer que o conservador é aquele que preserva esse conjunto de princípios básicos que devem estar presentes em toda regra de conduta social para que o homem continue homem e não para que o homem se bestialize. Porque tem um problema. Para um cachorro ser cachorro, basta ele fazer o que ele está programado para fazer. Para um homem ser homem, ele tem que fazer uma certa violência contra as suas más tendências do pecado original. É verdade. É isso que Nosso Senhor diz quando ele fala que o reino do céu é dos violentos. Não se entra no céu sem uma violência contra si mesmo. É impossível você fazer isso. É completamente impossível. Porque o pecado original é uma força gravitacional que nos arrasta espiritualmente para baixo. Então, a vida espiritual ela é uma escada rolante descendo para baixo. Se você ficar parado, você desce. A vida espiritual, para você ficar assim, no 0 a 0, você já tem que fazer muito esforço. Para ficar no 0 a 0, você já tem que estar subindo o tempo todo, né? Então, se você não fizer essa violência contra si mesmo, não tem como alcançar a bondade, não tem como alcançar nada superior. Ora, isso significa dizer que, quando nós estamos num ambiente social que realiza coisas contrárias à natureza humana, nós estamos num ambiente em que você está dificultando não só a convivência, porque é como se você forçasse um cachorro a viver como uma girafa, a uma coisa contrária à natureza dele. Você não apenas está impossibilitando a convivência nesse mundo, como você está impedindo as pessoas de alcançarem o céu. Ou seja, o ambiente social que despreza a lei natural, ele é um ambiente que impede a salvação dos outros. O conservador, portanto, é um indivíduo que pega esses princípios da lei natural, esses princípios que ordenam o viver humano e que ordenam o existir da sociedade e coloca eles como inabaláveis, ou seja, você não pode modificar essas coisas. E é o contrário do revolucionário. Então, só fazer essa introdução aqui geral para dizer que conservar os princípios básicos que estão relacionados à natureza humana é conservar o homem. Destruir esses princípios básicos de maneira revolucionária é destruir o homem. Não há nada mais anti-humano do que o mundo revolucionário. O mundo revolucionário ele é anti-humano na sua essência. E hoje, nós vivemos num mundo feito para a destruição da natureza humana. Esse é o grande perigo. Espetacular. Nós estamos falando aí da abolição do homem, né? A tentativa do homem de dominar a natureza, na verdade, é o homem se escravizando cada vez mais e destruindo a si mesmo.
Querem fazer perguntas, meninos? Fiquem à vontade, Padre Fernando. Gente, que maravilha. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tendência que a doutrina social da Igreja, justamente enquanto guardiã dos princípios antropológicos mais fundamentais, da lei natural, da lei divina, da relação entre doutrina social da Igreja e conservadorismo. Porque nós temos uma predominância de tentativas de relacionar doutrina social da Igreja com o mundo revolucionário. Né? A teologia latino-americana, a teologia da libertação sempre fez isso. E criou-se um engodo, né? a falsa impressão de que o ensino social da Igreja está muito mais inclinado e relacionado ao mundo revolucionário do que ao mundo conservador. E não é verdade. Mas eu gostaria que você fizesse essa apreciação para nós. Ótimo. Eu vinha pensando sobre isso essa semana, sabe? Exatamente essa semana, porque a perfeição da vida social é a doutrina social da Igreja. Ponto. Doa quem doer. Bata o pezinho como bater. A perfeição é a doutrina social da Igreja e acabou-se. Porque a doutrina social da Igreja é a manifestação do desejo de Deus para a vida social do homem, né? Quando a gente fala sobre essa questão dessa identificação entre a doutrina social e as ideologias que nós vemos, você percebe que isso é uma palhaçada desde o início, porque esquerda e direita já são movimentos revolucionários. A doutrina social ela é pré-revolucionária. Quando você quer dar uma solução dentro do espectro ideológico para os problemas humanos, meu filho, você não está resolvendo nada. Né? Foi falado aí sobre o liberalismo. Como é que o liberalismo vai atacar o marxismo se ambos são materialistas, meu Deus do céu? Quer dizer, você quer atacar o materialismo com mais materialismo? Quer dizer, você está sacrificando a sociedade no altar do mesmo Deus materialista, só que você está usando o rito contrário, meu filho. É só isso. Mas o altar é o mesmo, certo? O falso Deus é o mesmo, o ídolo é o mesmo. Você não vai conseguir resolver dessa maneira. A DC, a doutrina social da Igreja, ela é não apenas antirrevolucionária, mas ela é cronologicamente pré-revolução. Por definição, é óbvio que ela é pré-revolução. Quando nós pensamos, por exemplo, vamos usar o exemplo do Brasil, isso é preciso ser dito porque não há nada mais urgente do que tirar a ideologia da cabeça das pessoas, sobretudo dos católicos. A ideologia é um laço satânico, é uma armadilha satânica para a inteligência, para a alma e para o corpo. Certo? Qualquer forma de ideologia, ela na verdade é o non serviam. A ideologia ela é um teatro macabro do paraíso perdido, é o sereis como deuses, ou seja, você rejeita o mundo tal qual ele se apresenta, você rejeita a criação para que você, a partir de uma ideia do que deveria ser o mundo, você concentre força política para realizar aquilo. Ora, isso é a essência mesmo do pecado original. Assim, é você olhar para o mundo e dizer, é desse jeito, mas se eu fosse Deus não era assim não. O nome disso é revolta gnóstica, né? Então, toda ideologia, ela tem por base a língua bifurcada da serpente. Não à toa que o Ocidente se debate nas suas duas pontas, não por coincidência. Então, é preciso tirar a ideologia da cabeça das pessoas. O que, nas ideologias políticas atuais, tem relação com a doutrina social é aquilo que elas ainda preservam um pouco da revelação. Então, por exemplo, vamos pegar o que está aqui em voga no Brasil e vamos pegar a direita. Né? O que é que a direita tem de identificação com a doutrina social? Por exemplo, e mesmo assim sendo muito generoso com a direita, muito generoso, certo? A título quase de raciocínio. Porque como você está tratando do mesmo processo revolucionário, quem eram os revolucionários extremistas da segunda metade do século XIX? Eram os militares positivistas. Eles eram a extrema esquerda. 100 anos depois, quem é que nós estamos apelando para resolver o problema da revolução no Brasil? Os militares. Os militares positivistas. O cara está com saudade só do movimento anterior da revolução. É só isso que está acontecendo, né? Porque a revolução vai
vai se deteriorando, vai se deteriorando. Então, você pega a propriedade privada. Por que é que o homem ele tem direito sobre a propriedade? Porque a propriedade ela é nada mais, nada menos do que trabalho acumulado. Essa é a definição mais cristalina de propriedade, é trabalho acumulado. Então, eu estou aqui, aí eu trabalho o suficiente para viver, comer, beber e não morrer dos itens básicos. Eu trabalho um pouquinho a mais do que isso. Esse pouco a mais de riqueza que eu vou acumulando com o trabalho, eu compro essa caneta, eu compro essa xícara, eu compro uma casa, eu compro um carro, um hotel, uma ilha. Ou seja, o trabalho que eu vou acumulando, ele não é apenas uma riqueza assim abstrata. Não, meu filho. Para eu ter um trabalho, implica dizer que eu empreguei substância vital naquele negócio. Isso significa dizer que o dinheiro que eu apliquei para comprar essa caneca tem o sopro vital aqui que eu apliquei para conseguir a riqueza de ter essa caneca. Então, na verdade, se eu não for dono dessa caneca, não estão me roubando uma caneca de cerâmica, meu amigo. Estão me roubando vida, trabalho, esforço. Então, é claro que eu tenho que ter direito sobre o fruto do meu trabalho, porque senão eu não tenho direito humano nenhum. Porque a substância vital humana não me pertence. Se a substância vital humana não me pertence, eu não me pertenço, meu filho. Eu sou um escravo. Então, quando a direita diz que a liberdade individual é bacana, que a propriedade é boa, veja, o que ele está falando é reverberando um direito natural que está no magistério através da doutrina social. E nesse ponto, há convergência. E acabou-se. É a mesma coisa você dizer que uma criança ela está imitando um adulto porque ela está usando uma roupa do pai e da mãe. Mas ela nem é adulta, nem a roupa é dela. Perfeito. Certo? É só isso que está acontecendo. Essa identificação ela se torna ainda mais difícil na esquerda. Por quê? Porque a esquerda ela é mais revolucionária no sentido de que ela tem menos pontos de contato. Então, se existe algum ponto de contato, né, na propriedade privada, no livre mercado, não há ponto de contato praticamente nenhum na esquerda. Né? E, pelo contrário, hoje o que nós estamos vendo, claro que elas ficam se revezando, né? Mas hoje o que nós estamos vendo na esquerda é um clarear de algo que os papas já estavam falando durante o século XIX e XX inteiro, meu Deus do céu. Você pega as encíclicas desde 1850 até agora, são condenações atrás de condenações do comunismo, por exemplo. Né? Ao ponto se eu não me engano, foi Pio XI dizer que socialismo cristão é um termo contraditório. Não se pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e verdadeiro socialista. Exato. Ele diz isso claramente. Né? Você tem aí 100 e poucos anos de magistério condenando a esquerda. Então, você não tem como ter pontos de contato da esquerda com a doutrina católica. Isso é uma impossibilidade. Quem faz isso ou não conhece nada da esquerda, ou não conhece nada do catolicismo, ou não conhece nada dos dois. A única possibilidade é essa. Ou a pessoa é profundamente ignorante, e aí pode ser ignorante culpável ou não culpável. Né? Não estou aqui também colocando ninguém no paredão, até porque isso é coisa de esquerdista. Né? Não estou colocando aqui ninguém no paredão. Mas, ou então a pessoa é malicioso mesmo. Ele sabe a incompatibilidade. E sabendo a incompatibilidade, de caso pensado, né, manipula as coisas ali para tentar encaixar, enganar. Mas eu não sei se eu respondi, padre, a sua pergunta adequadamente. Mas me parece que a situação é essa. Pedro, eu não sei se eu vou judiar muito de você, mas eu preciso... Você tem 1 minuto para me responder, se você conseguir, desculpa, porque o nosso tempo está indo embora. Qual seria a solução para isso que estamos vivendo agora neste momento? Vou fazer a pergunta bem curta. Santidade. Responder em menos de 1 minuto. Não se vence o mundo sem santidade. Porque é o seguinte, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a perfeição do homem. Isso implica dizer que o homem é tanto mais humano, quanto mais semelhante a nosso Senhor ele for. E em Cristo, o conhecimento, a verdade e a consciência humana são uma coisa só. Ou seja, Cristo é o ápice da personalidade. Os santos são o máximo da personalidade que se pode alcançar. O que quer dizer? Que a única força, como Goethe falava, é a personalidade humana.
Ou seja, a única maneira de vencer o totalitarismo, a única maneira de vencer o mundo é ser mais pessoa. A única maneira de ser mais pessoa é ser mais santo. E a única maneira de ser mais santo é a imitação perfeita de nosso Senhor. Só o que vence o mundo é a santidade. Esqueçam soluções eleitorais e políticas. Isso é paliativo e dos ruinzinhos. Né? Se nós tivéssemos 20 santos, eu sempre faço isso, tá? Muito obrigada. Muito bom, Obrigado, querido, nossa. muito bom a sua participação. Nós já estamos aqui te convidando para as próximas. Menininho, esse sotaque é da onde? Só para matar a curiosidade. Paraíba. Paraíba, muito bem. Seja bem-vindo no Brasil Cristão. Obrigada pela sua participação, uma bênção muito esclarecedora a sua colocação. Deus abençoe você. A gente vai ter que se despedir por aqui, mas até a próxima, tá bom? Até a próxima. Foi um prazer. Precisando é só dar um toque. Gente do céu, que maravilha, né? Muito rico. Com isso, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, já voltamos para